Olá pessoal, quinto e último bloco, estamos tratando do pacote anticrime e no que ele mudou o Código Penal, tá bom? Vamos lá. Agora, sexto ponto, são 10 programados para hoje. Fica um pouquinho apertado, mas é bem mais simples o resto do que a gente vai falar. Acho que aquele confisco alargado era o ponto mais importante a gente trabalhar, a gente dedicou até um tempo a mais para ele. Vamos lá, prescrição. O que é que mudou na prescrição, pessoal? As causas suspensivas da prescrição ali previstas no artigo 116. Tivemos mudanças em 3 incisos. Inciso 2. Aí foi só uma correção ortográfica mesmo, porque, sinceramente, a gente pode até falar, no caso para nós, olha, ele viajou, está na gringa, ele está no estrangeiro. Ok, mas cumprindo pena no estrangeiro fica complicado para o nosso português mais elaborado. Claro que não fazia diferença para ninguém, mas aproveitaram que iam mexer no artigo, colocaram ali um termozinho um pouco mais adequado gramaticalmente, e aí colocou que cumprir pena no exterior. Mas é aquilo, olha, enquanto eu estiver cumprindo pena no exterior, que não puder vir ainda aqui para o Brasil para responder pelo seu crime, não corre a prescrição para que o simples fato dele não estar no Brasil não permita a impunidade, tá bom? Inciso 3. Na pendência de embargos ou recursos nos tribunais superiores. Meus amigos, esse aqui foi bem importante, bem pertinente. O que acontece? E aí eu não tenho tanta experiência assim na vida do processo penal, mas os professores passam muito dessas informações para a gente, e o que a gente olha nos livros de processo penal e de direito penal é que não existe exatamente uma coisa julgada no processo penal. O professor Kleber Masson fala algo até bem chocante, mas que não deixa de ser verdade, de que o trânsito em julgado criminal no Brasil hoje é quando o réu desiste ou aceita. Enquanto ele puder, e aí a gente vê alguns instrumentos esdrúxulos, você olha lá no STJ, no STF, os embargos de declaração no agravo do embargo, do agravo infringente, no agravo do instrumento agravo instrumento não, mas embargos declaratórios nos agravos infringentes, nos agravos infringentes, nos agravos infringentes. Então, é complicado. E aí, a gente sabe que na prescrição da pretensão punitiva, não estou falando da prescrição executória, cuidado para não confundir. Na prescrição da pretensão punitiva, o último marco que vai interromper é exatamente sair a sentença ou acórdão judicial condenatório, tá bom? Então, vamos lá, saía a sentença, o cara recorria ao tribunal. Ok, saía, como já teve sentença. Professor, e quando é o acórdão? Acórdão quando o próprio tribunal já é a primeira instância. Tá bom, então saía ali o acórdão sentença condenatória, recorria para a segunda instância, para a terceira instância, para o STF, que é a quarta instância, e aí ficava em embargos dos agravos dos embargos, e vai, e não acaba nunca. E aí, quando finalmente a pessoa deixava de recorrer, aí dizia, mas já prescreveu, porque a prescrição conta ali da saída da sentença. Então, para evitar esse tipo de coisa, não existe, mas cabe para nós uma certa litigância de má-fé. Tá bom. Enquanto não se resolve a questão dos recursos no processo penal, que aí demanda uma vontade legislativa, ok, o pacote anticrime acabou entendendo que seria mais fácil dizer, olha, não prescreve, recorre. Mas enquanto estiver durando, eu pauso, eu não vou contando o tempo. Está suspensa a contagem do prazo prescricional. Tá bom? Então esses 3 vai diminuir um pouco aquela questão dos recursos protelatórios até o dia que já tinha precluído a pretensão punitiva. Inciso 4. Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Pessoal, esse acordo aqui, ele surgiu originalmente no Brasil por uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, e dizia que, olha, se o
réu, assistido pela sua defesa técnica, junto com o Ministério Público, faz uma transação penal, um acordo por escrito, admitindo a culpa, explicando tudo e tal, pedindo desculpa, aceitando ali sofrer uma sanção exatamente não criminal, mas aceitando ali um castigo proposto pelo Ministério Público, muitas vezes acompanhado de um ressarcimento dos danos causados. Ele assinava ali, ele tinha que admitir a culpa, levavam esse acordo para o juiz, que homologava e pronto, feito o acordo. Agora, o que é que acontecia? Muita gente fazia o acordo, ou pelo menos já começava a se especular fazer isso. Fazia o acordo, colocava aquilo debaixo dos braços, esquecia, não cumpria suas contraprestações desse acordo, desse negócio jurídico firmado, e aí quando precluía, ele simplesmente dizia, olha, já passou, não pode fazer mais nada. Então, olha, enquanto cidadão, a partir do momento que ele aceitou, assinou lá, homologou no juiz, ok, a partir dessa homologação se suspende o prazo de prescrição. Chega um dia que o Ministério Público entende que ele não vai cumprir mesmo, pede a rescisão, ou finalmente ele decide cumprir, antes de perder a benesse, acaba, se ele cumprir, claro, acabou na verdade, a pretensão punitiva do Estado. Mas até lá, o Ministério Público poderia seguir na pretensão penal, tá bom? Então, rescindiu, volta a contar o prazo, vida que segue melhor ainda para o Ministério Público, que agora já tem a confissão, não é isso? E hoje está tratado lá no artigo 28A do CPP. Causas de aumento, pessoal. Agora a gente sai efetivamente da parte geral e a gente entra na parte especial do Código Penal. Ele vai dizer o seguinte, olha, o que é que mudou? Parágrafo 2º, inciso 7, acrescentou o uso de armas brancas entre aquelas causas do aumento, salvo engano, de 1/3. Dá uma olhada lá, parágrafo 2º, inciso 7 do artigo, salvo engano, 158 do Código Penal, que é o de roubo. Cuidado para não confundir com furto. Tá bom, então vamos lá. Para que isso, professor? Porque a Lei 13.654/2018 acabou tirando a expressão uso de armas da majorante e colocou só uso de armas de fogo. Então, aquele que cometesse roubo usando armas brancas ou armas impróprias acabava que não tinha nenhuma causa de aumento da pena. Então, ultrapassou um pouco essa polêmica dentre os estudiosos do direito penal e a arma branca volta a ser punida. E, pessoal, aí sim, tem um sentido muito grande nisso, porque a gente sabe que na prática uma arma de fogo é cara e não é tão fácil conseguir assim, pelo menos comparado, por exemplo, com uma faca. O cidadão lá sai com o ânimos de cometer um assalto, leva a faca, sei lá, vai ter no meio do caminho ele encontra uma Honda e uma Honda policial, acaba se desfazendo da faca, vai embora, não custa quase nenhum. Agora, será que a pessoa sai de casa com arma de fogo em punho, vai lá e com a primeira ameaça abandonaria a arma de fogo? Além do mais, o próprio porte da arma de fogo, se você não, na verdade, posse, se você não tem um porte e a posse, também ele implica penalmente. A arma branca é mais tranquilo, você dá desculpa, sei lá, não, instrumento de trabalho, não, tal, eu estava usando isso aqui porque, enfim, cortar uns cabos, dá para dar desculpa. É muito mais comum no Brasil, sinceramente, e aí o próprio professor Kleber Masson corrobora com essas estatísticas, dos crimes cometidos com armas brancas do que com armas de fogo. A crítica do próprio professor Kleber Masson é no sentido de que as armas impróprias, então imagina uma pessoa que decide cometer um roubo usando seu veículo. Olha, passa o teu celular, senão eu vou passar por cima de você. Não deixa de ser uma arma. Só que não tem a estrutura, não nasceu para ser uma arma. Mas é uma arma, uma pedra, um cano, um taco de beisebol. São armas impróprias, nem são armas de fogo, nem são armas brancas, tá bom? Então, fica aí ainda a crítica. O 2B, meu amigo, parágrafo 2B, trouxe uma outra causa de aumento, agora no dobro. As armas de fogo já continuaram do jeito que estava lá.
Só que o parágrafo 2º-B acrescentou um aumento do dobro da pena nos casos em que a arma utilizada para o roubo seja de uso restrito ou de uso proibido. Quem vai dizer, pessoal, que é uma arma de uso restrito proibido é o Decreto 9.847/2009, que é pelo menos o mais recente. Proibida, basicamente, são aquelas armas que, por tratados internacionais, o Brasil se comprometeu a não permitir a sua venda no nosso país, e aquelas que são dissimuladas em outros instrumentos. E aí, o exemplo que eu posso dar para vocês seria ali naquele filme antigo do Batman, o Pinguim, que usava uma metralhadora disfarçada de guarda-chuva, tá bom? Além do mais, as de uso restrito, aí tem tudo dizendo que é uma .40, por exemplo, ou 9mm, que o decreto vai dizer que essas armas no nosso território são de uso restrito. Nem todo mundo pode ter. Ah, professor, roubou com 38. Ok, 2/3 de aumento de pena. Ah, professor, usou uma arma de uso restrito ou proibido, aumento do dobro, tá bom? Cuidado! A nossa jurisprudência entende que é desnecessário fazer a perícia na arma para o aumento de 2/3. Mas, como esse aumento aqui é bem mais grave, a doutrina defende que nesses casos seja feita a análise pericial. Muitas das vítimas, a grande maioria, não vai saber se ali era uma pistola de uso permitido ou de uso restrito, tá bom? Então, para aplicar o dobro, eu preciso ter a comprovação pericial. Além do mais, pessoal, lembrando só por fim que todo tipo de roubo com uso de arma de fogo, independente de ser proibido ou restrito, é crime hediondo, tá certo? Correndo, questão do estelionato. O que é que mudou, professor? Mudou no estelionato que ele deixa de ser um crime de ação penal pública incondicionada, era incondicionada, não é mais, agora passa a ser uma ação penal pública condicionada ao que, professor? A representação da vítima. E aí, segundo o professor também, Kleber Masson, falei que era a minha grande referência para essa aula, ele chega a dizer que, pelo menos no estado de São Paulo, onde ele é promotor, cerca de 80% dos casos de estelionatos acabam prescrevendo porque a vítima não vai lá depor, não traz os dados que podia trazer, perde o interesse e aí não tem como punir mesmo. Então, olha, tá bom, só vou punir estelionato agora quando for de representação da vítima, tá bom? E aí, salvo se a vítima for a administração pública, claro, a gente não pode abrir mão dos interesses públicos, se for criança, adolescente ou deficiente mental, ou se for pessoa com mais de 70 anos. O que não faz sentido, já que um parágrafo antes se fala em pessoa idosa para ser uma causa de aumento. E a pessoa idosa, segundo o código, na verdade, o Estatuto do Idoso, é pessoas com mais de 60 anos. Então, por que eu defendo a mais e puno a mais se a pessoa tem mais de 60, mas ela, a desculpa de ser ação penal pública incondicionada, ou condicionada à representação, na verdade incondicionada, né? Apenas depois da pessoa com 70. Qual a justificativa? Não é a hipossuficiência do idoso? Mas, enfim, é assim que está. Para terminar, meus amigos, vamos lá. Concussão. E aí é o código anticrime, o pacote anticrime mesmo. O que é concussão, professor? Meus amigos, por favor, são crimes importantíssimos para suas provas de concursos. Dê uma olhada lá no 316, no 317. O 317 é a famosa corrupção passiva. E a corrupção passiva é pedir uma vantagem indevida. A concussão é exigir uma vantagem indevida. Sinceramente, pessoal, entre a conduta de exigir e de pedir, o que você acha que é mais grave? Se você pensou em exigir, eu concordo com você, mas o nosso legislador acha que não, que até o pacote anticrime a concussão ia de 2 a 8 anos, agora passou de 2 a 12, o que chegou na equivalência com a corrupção. E a crítica que se faz é que a concussão deveria ter uma pena bem maior, tá bom? Leiam lá o 316. Por fim, meus amigos,
dois bônus que eu vou dar aqui para vocês nesse finalzinho de aula, já que você me aguentou durante quase uma hora. Primeiro, a lei 13.968 não é o pacote anticrime, mas foi ali sancionado junto. O pacote anticrime é a 13.964, não confunda. Mas ela foi publicada juntinho, então é uma inovação legislativa que veio junto do pacote anticrime, apesar de não ter sido do pacote anticrime. E o que é que ele disse? Ele acrescentou, meus amigos, ao artigo 122, críticas que se possam fazer, mas na minha opinião foi uma inovação importante. O 122 falava em instigar, induzir ou auxiliar ao suicídio. E a lei, então, trouxe uma série de instrumentos que eu recomendo que você leia todo o novo artigo 122, no intuito de acrescentar também as condutas de induzir, instigar ou auxiliar na automutilação. E aí vocês vão ver que as penas são mais altas se forem filmadas em lives na internet, que as penas ainda são maiores para aquele que era o líder do grupo na internet. Isso aí, meus amigos, surgiu a discussão no Brasil, principalmente por jogos como aquela que ficou famosa, acho que 2, 3 anos atrás, a Baleia Azul, que infelizmente causou aí graves incidentes, inclusive mortes de crianças e adolescentes, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, para impedir esse tipo de coisa, esse tipo de barbaridade, houve uma alteração ali pertinho do pacote anticrime, tá bom? Só muda 4 números aí, 13.964 para 13.968, mas veio no bolo, né? Segunda dica, meus amigos, norma penal mais grave, né? Norma penal mais grave. Retroage? Tirando ali a questão do estelionato, o resto tudo ficou mais grave, meus amigos. Tudo ficou mais grave, aumentou a pena da concussão, olha o perdimento de bens, olha a quantidade máxima de pena, que de 30 foi para 40 anos. Lei penal mais grave, retroage? Resposta: não. Então, essas normas, todas elas que não forem em benefício do réu, só são aplicáveis aos crimes cometidos depois da vigência do pacote anticrime. Eu dei até o exemplo do ex-governador do Rio, Cabral, que corre em processo aí, mas por enquanto ele tem condenações que superam os 300 anos. Ok. O máximo que ele pode permanecer preso será de 30 anos, tá bom? Os 40 anos não vão o alcançar porque a sua prática delitiva foi anterior à mudança. Pessoal, muito obrigado. Se gostaram dos vídeos, apertem um like, se inscreve no canal, se possível ativa o sininho, você vai ficar sabendo dos novos vídeos antes mesmo de precisar acessar lá o portal, tá certo? Deixa seu comentário, professor, gostei. Professor, isso aqui podia ser melhor. Seu microfone está variando. Professor, tem muita interferência, isso e aquilo. Olha, professor, na verdade você se equivocou quando falou isso. Comenta aí embaixo, que é só sabendo dos nossos erros que a gente pode produzir conteúdos melhores. No mais, muita paz, muita saúde, muito obrigado pela sua companhia durante essa hora.